Cara, o time tá pesado aqui hoje. Vamos lá, Pressão. gravação rolando, aula 6 do Zero ao Herói, torne-se um Citizen Developer. Hoje a gente vai fechar a terceira semana com chave de ouro com o querido Douglas Romão. Não é global como o Amaral e como o Alisson, mas esse aí é internacional, tá bom? Douglas, obrigado pela doação do seu tempo e conteúdo aí. O show é seu, meu amigo. Pode tocar. Tamo junto, tamo junto. Se você puder, só me coloca como apresentador, por favor, Vitor. Ainda não sou global, quem sabe ano que vem eu não consigo entrar lá de penetra no BBB que nem os caras. Não, os caras são demais. Os caras são demais, Só a de gente tem conhecer que... essa turma aí já é muito gratificante. Oh. Bom, vamos lá, galera. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. E eu queria começar de novo pelo mesmo slide da semana passada, da terça-feira, porque eu acho que é importante a gente reforçar esse tópico de novo, e para aqueles que não viram da última vez, então, a gente está falando sobre produtividade e colaboração, e a gente vai continuar falando sobre isso agora com foco em outras 3 ferramentas. Então, de novo, para aqueles que não estiveram, ou aqueles que estiveram, mas só para a gente reforçar esse termo, produtividade é a capacidade de produção relacionada ao tempo, e a colaboração é o ato de produzir algo em conjunto. Na aula de terça-feira, a gente falou sobre como fazer isso usando SharePoint e OneDrive. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre Teams, Planner e To-Do. Quer dizer que a gente não tem outras ferramentas que vão colaborar também com esses 2 princípios? Não, a gente tem outras ferramentas. Vocês vão ver quando a gente falar sobre Power Platform que muita coisa lá é focada especialmente em criar produtividade e colaboração. É como que a gente usa ferramentas para automatizar nosso trabalho, para produzir melhor, né, ter mais resultados. Mas essas ferramentas aqui que a gente está conversando, elas são principalmente focadas em resolver o dia a dia nosso de trabalho. Então, hoje a gente vai falar sobre essas. Então, na terça-feira, a gente falou sobre o SharePoint, o OneDrive e o Lists, mais ou menos. E hoje a gente vai falar sobre o Teams, o Planner e o To-Do. Eu sei que o Gustavo também falou na semana passada sobre, bem por cima sobre essas ferramentas também. A ideia, como eu falei, é a gente entrar um pouco mais a fundo e discutir alguns cenários. Inclusive, eu queria falar um pouquinho sobre alguns dos assuntos que a gente falou na terça-feira, que alguns de vocês perguntaram sobre melhores práticas, como que a gente define quando a gente tem equipes para departamentos, quando que a gente tem isso dividido por área organizacional, quando que a gente vai para dentro de um projeto, enfim. A ideia é a gente bater um papo sobre isso também, beleza? Da mesma forma como a gente fez na terça-feira, se vocês tiverem dúvidas, eu vou deixar um tempinho maior no final, então podem ir ou escrevendo no chat ou levantando a mão aí, e a gente vai colocando na lista, e aí eu tiro as dúvidas no final, que talvez fique mais fácil para a gente organizar o formato. Bom, de forma bem simples, como eu fiz na terça-feira, o que é o Teams de forma bem geral? A ideia do Teams é trabalhar a comunicação. Então, a gente sabe, mas talvez vocês já tenham tido essa experiência de várias empresas onde a gente tem o trabalho sendo discutido, talvez pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, ou pelo o Slack, que é uma versão, é um competidor do Teams, mas que não necessariamente as empresas elas têm um padrão de comunicação, um padrão de canal de comunicação para organizar tudo que acontece dentro da empresa. E o Teams ele tem exatamente esse foco. A Microsoft criou ele, na verdade, o Teams é uma evolução de plataformas antigas que a Microsoft tinha. A gente tinha um negocinho chamado Skype for Business, algum tempo atrás, que era uma versão corporativa do Skype, que também, em algum momento, aí, ele foi sendo absorvido por essas tecnologias que a Microsoft criou. Então, o Teams, ele não veio de hoje. Essa parte de comunicação dele vem de todo esse histórico, incluindo o nosso querido Messenger aí para os mais antigos, para não dizer velhos, como eu. Para pessoas como o meu irmão, que está aqui, o mais novo, ele talvez nem saiba o que é MSN, não sabe o que ele perdeu, inclusive. Mas a comunicação dentro do Teams é um quesito extremamente importante. Então, tem várias empresas e pessoas que usam o Teams para troca de arquivos, para coisas
mais relacionadas a essa parte de arquivos, pela integração que ele tem com o SharePoint, mas o foco principal do Teams não é esse. O foco do Teams é, como o próprio nome diz, a organização das equipes e como que a gente trabalha a comunicação dessas equipes, como que a gente faz com que aquela troca de informação que a gente tem hoje em chats perdidos por aí e que elas não são de fácil acesso, não é fácil a gente colaborar, a gente ter resultado a partir daquela informação que foi trocada, como que a gente cria um lugar único, um lugar fácil da gente buscar, da gente categorizar essas informações, a gente de alguma forma organizar tudo aquilo que a gente está se comunicando. Então, como vocês têm visto, eu imagino, muito daquilo que a gente trabalha hoje em dia é em cima de dados. E tem muita gente falando sobre quão importantes são os dados para a gente tomar decisões e tal, tal, tal. Comunicação é troca de dados. E a gente ter uma boa comunicação, um bom lugar onde a gente consegue estabelecer esses processos de comunicação, com certeza vai fazer toda a diferença. Muitas empresas ainda não sacaram isso, mas é o caminho. Então, o Teams ele tem um papel muito importante dentro da estratégia da Microsoft de criar esse universo organizado de dados. Como eu comentei, essa questão de gestão de equipes também é um ponto importante, muito forte do Teams, que foi um recurso que ele trouxe acima ou a mais da parte da comunicação, porque quando a gente falava de Skype for Business, de Skype, de MSN, ou enfim, a gente estava falando de troca de mensagens entre pessoas ou troca de mensagens entre um grupo, que a gente podia criar um grupinho ali e trocar ideias. Como que eu faço então para não só ter essa parte da comunicação, mas eu trazer elementos de colaboração, elementos de trabalho em equipe para o mesmo lugar? Então, ao mesmo tempo que a gente está conversando, eu já de repente trazer os arquivos que eu preciso estar discutindo com a minha equipe, eu trazer aplicações ali, um mural onde eu consigo rabiscar, eu trazer uma reunião como a gente está fazendo aqui, onde eu posso gravar aquele conteúdo e aquela informação virar, aquela comunicação que a gente está tendo aqui, ela virar dado para eu poder trabalhar depois. Esse é o objetivo dessa parte de gestão de equipes do Teams. E, como resultado, a centralização da força de trabalho. O que isso significa? Se vocês pensarem bem, antes de existir o Teams, e talvez em alguns casos de vocês, das empresas onde vocês trabalham, a gente tem várias ferramentas diferentes, em lugares diferentes, com acessos diferentes, para vocês trabalharem no dia a dia. Então, às vezes, você tem que usar um sistema que é o ERP da sua empresa, daí você tem que entrar num site. Aí você vai acessar a intranet no SharePoint, outro site. Aí você precisa acessar a parte de vendas da sua equipe, é um outro site. Aí você precisa se comunicar, é um aplicativo ou é um outro site. Enfim, a gente está falando de vários lugares onde eu preciso acessar, aquilo ali é moroso, a gente precisa se conectar em um monte de lugar. Por que não a gente centralizar e tentar fazer com que a gente tenha um lugar onde a gente vai e a gente consiga acessar tudo de lá? Esse é um dos objetivos do Teams. Eu diria que muitas empresas não usam dessa forma necessariamente, mas ele tem recursos para isso. Ele tem recursos para fazer com que você consiga trabalhar tudo em um lugar só. E assim, eu tenho visto em alguns projetos, eu trabalho com sistemas de gestão de projetos, e tem uma discussão que a gente sempre tem quando a gente está falando sobre esses projetos, que é como que eu posso fazer com que uma empresa, os membros do meu projeto, os membros da minha equipe, eles entrem em um lugar só, e de lá eu consigo acessar os meus documentos, eu consigo acessar a minha intranet, eu consigo acessar a minha área de trabalho, eu consigo acessar as pessoas da minha equipe, eu consigo ver quais são as minhas tarefas do dia, tudo num lugar só, ao invés de eu ter que ficar abrindo 30 abas, 3 sistemas e mais outros aplicativos no celular. Então, essa é a ideia do Teams, é a gente centralizar a força de trabalho, centralizar a nossa equipe, organizar a nossa equipe e gerar dados a partir daquilo. E talvez alguns de vocês tenham visto, e eu acredito que a Thaís vai falar nas aulas dela também, sobre o quanto que a Microsoft tem trabalhado para gerar recursos para ler os dados que estão sendo gerados no Teams. Então, tem muita coisa vindo dos copilots, que são assuntos que a gente ainda vai falar mais para frente, que é usar a inteligência artificial para entender aquilo que está acontecendo nessas equipes. Então, a gente está numa reunião, eu consegui identificar quantas pessoas elas estão ativas nessa reunião, eu consegui identificar tarefas que precisam ser feitas a partir daquela reunião, enfim.
É a gente começar a trabalhar para que não só eu centralize, mas a partir da centralização dessas minhas equipes, centralização da minha comunicação, eu garantir que aquilo ali está gerando insights para a minha empresa, para a gente melhorar as coisas. Talvez vocês já tenham visto também que o Teams ele tem alguns recursos integrados com um dos aplicativos que o Gustavo comentou, que antes se chamava Delve, e que hoje eu estou tentando lembrar o nome, vai fugir, talvez, o Gustavo, se você puder me ajudar aí, fica à vontade, que é o Viva Viva Insights. Insights, Viva Insights. Eu vou botar a desculpa de que esse nome foi trocado recentemente, daí eu não lembro, mas é só porque eu não lembro mesmo. A ideia dele é exatamente essa. É uma inteligência que olha as lacunas, por exemplo, que eu tenho na minha agenda e vai lá e marca espaços de tempo, ou me fala quantas reuniões eu estou tendo na semana e que minha semana está mal organizada, enfim. Isso é a Microsoft trabalhando a partir do lugar onde é o meu dia a dia de trabalho, onde está a minha agenda, onde estão as minhas reuniões, onde estão as minhas comunicações com a minha equipe, e ele começa a tirar insights disso. Então, o céu é o limite a partir desse recurso. Tá? Então, pensem no Teams como uma ferramenta extremamente poderosa. Eu sei que ele tem lá suas travadinhas, não vou defender ele nesse ponto, que realmente tem horas que dá um pouco de tristeza, mas a Microsoft tem trabalhado fortemente em gerar um novo tipo uma nova engine por trás, que vai fazer com que o Teams fique mais potente. Talvez vocês já tenham visto, inclusive, que tem uma versão que você consegue colocar de preview, e que ela já está bem mais rápida, porque ela foi refeita, né, em uma outra tecnologia, uma outra infraestrutura por trás. Tá? Então a Microsoft também está investindo muito e com certeza o Teams ele teve um papel fundamental na, na pandemia, porque várias empresas tiveram que ir para o trabalho remoto da noite para o dia e sem o Teams simplesmente não ia rolar. A gente acompanhou vários projetos, inclusive de migrações e de implantações que a gente teve que fazer, sim, uma atrás da outra, porque as empresas do nada tiveram que ir para uma ferramenta dessa. E agora é muito difícil as empresas saírem disso, porque fica inviável. Inclusive, do jeito que a gente trabalha hoje, eu tenho pessoas da minha equipe que trabalham aí no Brasil, e a gente trabalha super bem, tranquilamente, sem problema nenhum, porque a gente tem todo o trabalho remoto, usando o Teams. Beleza? Então, o Teams, ele tem esse ponto. Queria que vocês focassem nisso, porque vocês, como Citizen Developers, vocês identificarem recursos que podem ser usados no Teams, vai fazer com que a produtividade de vocês, das equipes de vocês, das empresas de vocês, ou quando vocês forem prestar serviço para algum cliente, vai ter muita coisa que você pode usar o Teams para gerar adoção, gerar metodologia, gerar processo para que essas pessoas trabalhem melhor. Tá? Então, a gente sempre fica pensando nas automações do Power Automate, nos aplicativos do Power Apps, mas a gente tem vários e vários recursos dentro do próprio Teams já prontos e que, claro, a gente pode incluir ou integrar com essas outras plataformas, mas ele em si já tem muito recurso e tem muita empresa com deficiência nessa área e que vocês poderiam ajudar elas a entregar melhor, tá? Então, esse é o Teams. Gosto bastante dele, inclusive, por isso que eu gastei bastante tempo falando dele. O Planner é o próximo que eu vou falar aqui e daqui a pouco eu já vou para a prática para a gente poder ver esses três. O Planner, ele é eu coloquei como gestão de projetos, mas é só para exemplificar ou para tentar trazer vocês para esse mundo, mas não é exatamente uma plataforma para gestão de projetos. Ele é muito mais com foco na gestão de tarefas da minha equipe, daquele grupo de trabalho que eu estou fazendo, do que necessariamente gestão de projetos, porque ele não tem alguns conceitos básicos de gestão de projetos. Mas só para vocês entenderem que o foco é que a gente gerencie pequenos projetos, eu coloquei a nomenclatura gestão de projetos aí. Ponto importante, ele é uma plataforma de controle simplificado de trabalho. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque o Planner hoje ele não tem recursos e ele nem vai ter, provavelmente, pensando na estratégia da Microsoft de outros produtos que fazem isso, ele não vai ter recursos básicos de gestão de projetos como dependência, como é, caminho crítico de projetos, ele não vai ter gestão de riscos, ele não vai ter uma série de recursos que uma ferramenta considerada de gestão de projetos teria. Mas, para aqueles que estão mais familiarizados ou já foram em fábricas ou coisas do tipo,
A gente tinha um conceito antigamente, quando ainda não existia o trabalho remoto com tanta força, que era esse papel pardo. Para aqueles que vão, talvez vai tocar na mente aí de alguns, na memória de alguns aí. Quando me toca na memória, me dá um ruinzinho no dente, porque tem o barulho do papel pardo dá um pouco de arrepio, não curto, mas existia esse conceito antigamente nessas empresas, e talvez as empresas grandes ainda tenham isso, tinha uma parede com papel pardo colado de fora a fora. Para quem não conhece papel pardo aí, meu irmão mais novo não deve conhecer papel pardo. Põe aí no Google aí, vocês vão ver que é ou no Bing, né? No Bing, não põe no Google. Um papel marrom que as pessoas colocavam na parede e aí eles dividiam lá em blocos, pegava post-it e colava coisas a fazer, coisas fazendo, coisas feitas. E aí o pessoal gerenciava os trabalhos deles, os projetos deles em alto nível, usando esses post-its. Então, tinha lá minhas tarefinhas, as tarefinhas da minha equipe, todo dia a gente ia lá, discutia e jogava os post-its de um lado para o outro para poder controlar. O Planner nada mais é do que uma versão do papel pardo digitalizado. Então, no papel pardo, não tem dependência. Tem uma dependência conceitual. Ah, se eu não terminar esse post-itzinho aqui, eu não posso fazer o outro. Mas não tem nada que impeça alguém de catar o post-it lá e colar na outra coluna, certo? É um papel, não tem uma relação, tem uma relação conceitual. Planner é a mesma coisa. Não tem uma relação entre as tarefas. Eu sei que talvez eu não possa fazer uma antes da outra, mas não tem nenhum controle. Se você for lá e mover, moveu. É isso. Papel pardo e o post-it não tem Ctrl Z. Eu peguei ele, amassei, joguei fora, acabou, morreu. Aquela tarefa se foi. Eu tenho que pegar outro post-it e colocar lá. Planner é a mesma coisa. Deletei um itemzinho, deletou. Paciência, perdeu. Cria de novo se precisar. Então, imagine que o Planner ele é exatamente esse papel pardo digitalizado. Só é mais legal porque daí a gente pode olhar ele de casa, a gente não precisa ir, né, na fábrica para poder trabalhar com ele. Esse que é o grande lance do Planner. Mas ele tem muitas coisas que são interessantes. Então, esse conceito de board digitalizado, da gente poder criar um planner e trabalhar em conjunto, e a gente organizar nossas tarefas, ele é muito melhor do que eu já não ter nada. Então, quando eu não tenho nada, eu ter uma organização mínima básica vai fazer toda a diferença nos meus projetos. Então, se a sua empresa hoje ela controla tarefas anotando no bloquinho de notas, ou ainda assim nos post-its colados na parede, ou alguma coisa do tipo, ou num quadro branco, o Planner já é uma solução para garantir que você gerencie melhor as tarefas da sua equipe. Tá? Outras coisas legais também do Planner é que, como ele é uma ferramenta do 365, existem formas da gente integrar ele com outras coisas. Então, por exemplo, a gente poderia criar relatórios que olham para os planners e me dizem pelo menos quantas tarefas estão concluídas, quantas tarefas estão para serem feitas, quem são as pessoas que estão com essas tarefas e coisas do tipo. Então, existem recursos para a gente poder integrar o Planner com outras coisas. Mas imaginem eles como uma ferramenta para vocês gerenciarem as tarefas da sua equipe. E por isso que ele é muito integrado com o Teams e por isso que ele vai colaborar para a colaboratividade da sua equipe, para a produtividade da sua equipe, colaboração em geral, porque a gente está criando um lugar onde vocês conseguem trabalhar junto, ver o que cada um está fazendo, se ajudar e por aí vai. Então, ele vai facilitar esse processo, beleza? E aí a gente tem um carinha que eu diria querido, mas nem tanto, porque tem muita gente que não gosta muito dele, mas que é o To-Do. O To-Do é uma ferramenta que a Microsoft criou alguns anos atrás, com o foco de, tá, o que eu tenho para fazer? Legal que eu tenho o Planner é mais focado na minha equipe, como que eu posso organizar em um lugar as tarefas que eu tenho que fazer? Tem várias discussões sobre por que que o To-Do não pega tarefas da ferramenta A, da ferramenta B e da ferramenta C para eu poder ter realmente só um lugar que eu vou e vejo todas as minhas tarefas. A Microsoft vai chegar nisso em algum momento. Tem formas a gente integrar o To-Do com coisas, mas pensem nele como um hub de suas tarefas pessoais. E o legal do To-Do, que vocês vão ver na hora que eu mostrar na prática, é que eu poderia, por exemplo, pegar os e-mails que eu tenho e quando eu marcar um e-mail como eu flagar um desses e-mails para serem. Eles chamam de e-mail sinalizado, eu não sei exatamente a terminologia correta,
que faz tempo que eu não uso o e-mail em português, mas eu acho que é e-mail sinalizado, se eu não me engano. E aí, quando você sinaliza esse e-mail, é como se você fosse fazer um acompanhamento. E esse acompanhamento ele vai ter períodos. Então, eu falo que eu quero acompanhar esse e-mail na semana que vem, para eu lembrar que eu tenho que fazer alguma coisa nele. Quando você faz isso, ele vai direto para o seu to-do. Então, ele vira uma tarefinha, uma lista de tarefas pessoais que você tem que tratar. Tá? Eu vou mostrar ele na prática para vocês entenderem, mas o to-do ele é muito mais focado na sua produtividade do que necessariamente colaboração, porque o to-do ele é um lugar para tarefas pessoais. Até posso compartilhar tarefas com pessoas, mas o foco principal não é esse. O foco principal são as suas tarefas, então é muito mais para produtividade do que colaboração em si. Beleza? Eu vou então agora abrir o meu ambiente e compartilhar com vocês. Vou dar um skip aqui da tela. Vou começar pelo Teams, porque foi o primeiro que a gente conversou, mas, bom, essa é a carinha do Teams, vocês já conhecem, porque vocês inclusive estão usando ele, mas, e o Gustavo mencionou de forma rápida na aula dele um pouquinho sobre o que a gente tem de conceitos, mas, para recapitular, a gente tem, o Teams ele tem 2 versões, ou 3 versões se a gente contar a versão do celular, elas funcionam basicamente da mesma forma, com alguns recursos a mais quando você está no computador e recursos a mais quando você está no celular, mas o princípio é sempre o mesmo, vai trabalhar da mesma forma. Vocês estão vendo que eu estou aqui na versão web, e eu consigo fazer bastante coisa na versão web, mas a versão desktop também tem mais recursos, principalmente essa questão do preview que eu falei para vocês, a versão mais nova, ela está disponível na versão desktop, ela não está disponível na versão online. Quando a gente está trabalhando no Teams, a gente tem o menu lateral esquerdo, onde você vai encontrar os principais aplicativos, as principais ações que você pode fazer dentro do seu Teams. E aqui o legal é que a gente tem esse conceito de apps. Lembra que eu falei para vocês no SharePoint que lá dentro do SharePoint a gente também tem um conceito de apps, que você pode colocar um app de texto, um app de vídeo, de imagem, de biblioteca, e aí você pode customizar. O Teams ele tem esse conceito até um pouco mais avançado, que é eu posso instalar aplicações dentro do meu Teams. E essas aplicações elas vão fazer com que eu tenha mais recursos. Então, por exemplo, supondo que a sua empresa trabalha com um CRM específico, ou a sua empresa ela quer fazer pesquisas. Essas pesquisas que você coloca as opções e aí o pessoal pode responder a pesquisa rápida de satisfação, sei lá, alguma coisa do tipo. Existem aplicativos aqui, aplicações dentro do Teams que você pode instalar que vão fazer isso. E elas são divididas aqui por categorias, indústria, enfim. E você tem alguns grupos que vão facilitar aqui para você achar essas aplicações, mas ela tem um monte de aplicações. Algumas delas são aplicações que a Microsoft trabalhou junto com parceiros, algumas delas são criadas por empresas. Vocês poderiam criar uma aplicação para o Teams, tá? A gente poderia desenvolver uma aplicação para Teams se a gente quisesse. O ponto principal daqui é que existem várias aplicações que fazem com que você consiga melhorar a produtividade e colaboração da sua equipe, porque você vai usar elas a favor de criar um ponto central de trabalho. Lembra que eu estava falando para vocês agora há pouco que o foco do Teams é, e se eu tiver um lugar único onde eu entro e acesso o meu time, converso com as pessoas da minha equipe, acesso o meu sistema de financeiro, acesso o meu sistema de vendas, isso tudo num lugar? A ideia dos apps é exatamente essa. Então, supondo que você use um sistema de vendas que não é da Microsoft. Sei lá, você usa Salesforce. Salesforce é uma ferramenta que não é Microsoft, mas eu posso incluir o Salesforce dentro do Teams, seja através de um link, ou seja, se o Salesforce tiver um produto. Eu não tenho certeza se tem, não. Então, eu falei da... ele tem, ó, ele tem algumas ações e ele tem um aplicativinho da Salesforce aqui. Quer dizer que a Salesforce, em conjunto com a Microsoft, fizeram uma aplicação e disponibilizaram ela dentro do Teams. Então, se eu tenho o Salesforce dentro da minha empresa, eu poderia usar o Salesforce aqui. Eu não preciso que a pessoa que usa Salesforce ela abra uma aba, abra um sistema. Não, eu posso falar, ó,
entra no seu Teams, você vai ter um appzinho aqui na esquerda, que vai ser Salesforce, é só você clicar lá e você consegue usar. Então, esses menus aqui da esquerda, vocês conseguem, a partir dos aplicativos que estão instalados, a gente consegue fixar eles. Então, por exemplo, eu tenho aqui o Power Apps. Se eu abrir ele, ele já vai ficar aqui no canto esquerdo, e eu posso pinar ele, ou seja, eu posso deixar ele como fixo. Então, eu posso configurar quais menus vão ficar disponíveis aqui. Digo eu como eu, pessoa, eu, Douglas, mas o pessoal de TI, vocês como consultores, no fim das contas, vocês também podem sugerir para a empresa quais seriam os aplicativos mais interessantes, aonde que esses aplicativos deveriam ficar, e existe uma central de administração onde a gente consegue organizar esses menus aqui. Isso vai fazer, de novo, com que a equipe, com que as pessoas da empresa trabalhem de forma mais direta. Talvez o pessoal não use tanto ligação, talvez o pessoal não use tanto arquivos aqui. A gente tira eles, deixa só os menus que são mais interessantes, são mais diretos para a minha equipe. Faço com que eles trabalhem mais rápido, que eles sejam mais produtivos. Lembra? Relação de capacidade versus tempo. Se eu fizer com que as pessoas tenham um lugar onde elas têm que entrar e elas conseguem acessar tudo, eu estou fazendo com que elas produzam com mais eficiência, com mais rapidez. Beleza? Quando a gente vai para a estrutura do Teams, vocês vão ver que a gente tem notificações, a gente tem chat, Teams, calendário. Esse calendário ele vai ser totalmente integrado com o seu Outlook. Então, sempre que a gente tem nosso calendário corporativo, a gente tem o nosso calendário dentro do Teams também, onde a gente pode organizar reuniões. Quando a gente cria reuniões dentro do Teams, a gente pode criar reuniões como essa, onde eu convido as pessoas e a gente trabalha nessas reuniões. Ao mesmo tempo, eu posso criar lives. Essas são lives, geralmente são lives internas, mas você pode também disponibilizar para público externo. Então, a gente tem vários recursos para melhorar essa comunicação. Ponto legal que tem muita gente que não conhece. Quando a gente está dentro de uma reunião, então eu vou puxar aqui a reunião para vocês verem, a gente também tem apps aqui dentro da reunião. Isso é muito legal, porque a partir daqui a gente pode desenvolver, quando vocês forem trabalhar com Power Apps, por exemplo, vocês vão ver que dá para vocês criarem aplicativos. A gente pode trabalhar e criar um aplicativo para reunião. Então, enquanto eu estou na reunião com vocês, eu poderia estar, de repente, com esse meu aplicativo aberto, marcando tarefas para a gente poder trabalhar até a próxima reunião, já agendando quem que tem que fazer e tudo mais. E olha que já tem vários aplicativos que pessoas fizeram, empresas fizeram, e estão disponibilizando para a gente. Enquanto eu estou numa reunião, eu posso abrir esse aplicativo, você pode abrir esse aplicativo aí, a gente colaborar, a gente trabalhar em conjunto. Então, o Teams, ele dá recursos para que a gente faça realmente essa organização. O pessoal está mais acostumado eu tenho um canalzinho lá com meus arquivos conectado ao SharePoint, e aí tem muita gente que pergunta, o arquivo é no Teams ou é no SharePoint e tudo mais. Daqui a pouco eu explico isso aí para vocês. Mas a ideia é que o Teams ele tem muitos recursos, muitos mesmo. A gente assim trabalha talvez com 10, 15% daquilo que ele pode atingir, a maioria das empresas, quando trabalha. Tem muitas empresas que têm o Teams e nem sabem, nem usam, só usa para uma ligação ou outra e coisas muito básicas. Mas a ideia é que o Teams ele tem recursos como esses aqui que vocês estão vendo, que são de eu ter aplicativos, aplicações rodando no conceito, no contexto daquela reunião, tá? Quando a gente está falando de estruturas dentro do Teams, então quando eu vou aqui para chats, por exemplo, só para mostrar para vocês, a gente tem os conceitos de chat entre pessoas e a gente tem o conceito de chat de grupo. Isso aqui é bem básico, é bem tradicional, então não tem muito o que falar. Você pode conversar com uma pessoa, você pode conversar com um grupo de pessoas e é isso. Dentro desse chat você pode ter recursos interessantes, por exemplo, eu posso ter um chat com um de vocês e a gente criar uma aba que tem ali todos os arquivos que a gente está trocando, uma aba que vai falar as tarefas que eu tenho discutido com vocês ou alguma coisa do tipo, que é o mesmo conceito que vocês vão ver dentro de um time. O que vocês estão vendo aqui agora são times. Então, um conceito que o Gustavo mencionou também na aula dele é que a gente tem essa organização por times e a gente tem os canais aqui dentro. A organização de time, ela é bem simples. A ideia é que sempre que você cria um time, a gente está criando um grupinho onde eu posso adicionar pessoas. Essas pessoas elas vão ter acesso a tudo que está ali dentro. Então isso é importante de vocês saberem. Mas vocês podem criar alguns recursos para que partes desse time eles sejam privados. Então, mesmo dentro de um time, eu posso fazer com que um canalzinho desses aqui,
por exemplo, esse canal de operações, ele só esteja disponível para o Vitor, para o Gustavo, para o Douglas e para algumas pessoas-chave. E aí, os outros canais vão estar disponíveis para todo mundo. Eu posso também usar esse mesmo conceito para convidar clientes ou parceiros ou fornecedores para acessar o meu Teams. Então, eu posso convidar dentro de uma política, dá para configurar isso, mas a gente pode usar o Teams de forma colaborativa com pessoas externas também. Isso faz com que a gente tenha bastante recurso, porque não é a melhor experiência, tá? Já vou avisando vocês, talvez vocês ainda não tenham tentado, não é exatamente a melhor experiência para quem está usando nesse formato, mas existe um jeito de eu ser convidado ou de eu convidar pessoas externas para acessar o meu Teams. E aí elas vão ter acesso aos arquivos, às conversas que a gente está fazendo aqui dentro do time também. Então, por exemplo, eu poderia ter um time que é para o meu cliente, de um projeto que eu estou trabalhando com um cliente, e eu quero que esse cliente esteja dentro do Teams porque ele vai contribuir com alguns arquivos, eu quero que ele converse comigo, que eu faça alguma pergunta para ele aqui, por exemplo, e ele me responda. Então eu consigo fazer esse convite, fazer com que essa pessoa trabalhe e converse comigo aqui dentro também, a gente cria um único ambiente de trabalho. A partir dos times, vocês vão ver que a gente tem os canais são subgrupos dentro do meu time. Esses canais, eles têm tipos, eu tenho um canal que é privado e um canal que é público. O público não significa que é público para todo mundo, ele é público para todo mundo dentro do meu time. E o privado é um canal privado que eu comentei com vocês, que a gente pode dar uma segregada na permissão. Agora o ponto-chave, que tem muita gente que tem dúvida. O que é essa pastinha de arquivos que eu tenho no meu time? É o SharePoint? Não é o SharePoint? O documento está no SharePoint ou ele está no Teams? O que acontece é o seguinte, toda vez que a gente trabalha, que a gente cria um time, necessariamente você está criando duas coisas junto com esse time. Você está criando uma caixa de e-mail, então esse time, e esse é um ponto importante, muita gente não usa esse conceito, mas é muito legal. Na empresa, quando eu trabalhava junto com o Gustavo, a gente usava bastante para manter as pessoas informadas, mas sempre que eu crio um time, ele vai criar uma caixa de e-mail para esse time. Você pode usar essa caixa de e-mail desse time, você não precisa usar. Tem formas de você organizar os e-mails que vão ser enviados para essa caixa, se vai poder ser respondido, se não vai, se você vai notificar pessoas, se não vai, esse tipo de coisa. Mas sempre um time do Teams vai criar uma caixa de e-mail. Então vai ter uma caixa de e-mail zero to hero, citizen developers, arroba, qualquer coisa, internamente. Segundo ponto, toda vez que a gente cria um time, eu crio necessariamente um SharePoint. Então, aquela conversa que eu tive com vocês na terça, de ter um site de equipe, toda vez que você cria um time no Teams, ele vai criar um site de equipe para aquele time. Vou usar ele? Talvez vocês nunca usem diretamente, mas esse site existe. Então, toda vez que eu vou em arquivos aqui e eu mando abrir ou eu mando carregar um arquivo, no fim das contas, eu estou carregando isso no SharePoint. Tá? Então, eu vou até carregar um aqui só para vocês verem. Estou carregando dentro do Teams. No fim das contas, vocês vão ver até que o menuzinho aqui de cima e tem um botãozinho abrir no SharePoint, porque no fim das contas existe um site, ó, Zero to Hero Citizen Developers, um site SharePoint que vem com a carinha básica, não tem nada demais, mas vocês poderiam personalizar inteiramente do jeito que vocês quiserem. E cada canal que vocês criarem, ele vai ser uma pastinha dentro da biblioteca de documentos. Por isso que toda vez que a gente vai nos canais, vocês vão ver que tem files, ou arquivos, e na hora que a gente for nos arquivos, basicamente são essas pastas aqui. Uma curiosidade para vocês saberem é que toda vez que a gente cria um canal novo, ele vai criar a pastinha, mas vocês vão ver que vai estar com esse alertazinho do lado aqui, é porque ele não está criado de verdade. Ele cria a partir do momento que eu abro pela primeira vez. Então, na hora que eu abro é que de verdade ele cria. Então, dica marota aí, só para vocês saberem, não vai dar erro nem nada, mas é assim que funciona. Ó, vocês viram que agora acabou de criar. Alguns segundos atrás essa pasta foi criada, não foi antes. Então, e ele meio que conecta nessa pasta. Mas só para vocês saberem que toda vez que a gente carrega um arquivo no Files, ele vai carregar no SharePoint. O arquivo nunca está no Teams. O Teams ele não é uma ferramenta que armazena coisas.
As coisas sempre estão salvas em algum lugar. As conversas não estão salvas no Teams, os chats não estão salvos no Teams, os arquivos não estão salvos no Teams. Os e-mails que são enviados não estão salvos no Teams. O Teams ele só é uma capa. É como eu falei para vocês, ele é um agregador. É onde você coloca as coisas para as pessoas acessarem, mas as coisas não estão no Teams. Elas estão todas espalhadas. A gente só está usando o Teams para ser essa cola. Tá? Ponto legal, a gente consegue criar abas dentro dos meus canais e instalar aplicativos. Então, por aqui eu conseguiria colocar o calendário desse meu time. Enfim, aqui vai o Teams, ele tem, a gente conseguiria facilmente ficar por horas. A gente já deu treinamentos de dias, inclusive, sobre como trabalhar com Teams, mas a gente tem muita coisa que pode ser feita dentro do Teams para trabalhar a colaboração da nossa equipe. Discussões, conversas, e aí eu começo a tirar conversas que eram antes no WhatsApp, por exemplo, no Telegram, que eram só chats, e eu começo a agrupar em conversas. Conversa, ela é uma... A gente vai tendo conversas ali, vou agrupando essas informações. Então, se as pessoas forem respondendo, resposta, e aí eu coloco um GIF, e aí eu começo a colaborar, fazer com que pessoas trabalhem nesses conceitos, e a gente vá conversando e vai organizando o nosso time. E essas informações elas podem ser usadas para gerar relatórios depois, tá? Posso fazer reuniões daqui direto, então tudo fica armazenado. Tudo que vocês forem fazer, a gente pode armazenar para a gente coletar de uma forma única. Então o Teams ele é muito poderoso em vários sentidos. O ponto do e-mail que eu falei para vocês, ó, se vocês olharem nos canais aqui, ele tem um link, ele tem um recupere o e-mail desse canal. O que que acontece? A partir do momento que eu pego esse canal aqui, ele vai gerar para mim um e-mail, que ele é esquisito, mas imagine que dentro de um projeto, vocês gostariam que toda a comunicação que o cliente enviar para vocês, o e-mail que ele enviar, em vez de dele mandar para o Douglas e eu distribuir para minha equipe, ou colocar todo mundo em cópia, eles mandem direto para o canal, e aí cai aqui no Teams. Tá? Então, esse aqui é um exemplo prático de como isso funcionaria. Eu vou, inclusive, para vocês verem na prática, eu vou copiar esse e-mail aqui, vou colocar no chat. Se alguém quiser mandar um e-mail aí, sem besteira, por favor, para não ficar na gravação. Mas a conta do e-mail está aí. Podem mandar, daqui a pouco vai aparecer aqui o chat, tá bom? E enquanto isso, eu vou falando do Planner. Bom, quando a gente tem um time, a gente também pode criar um plano para esse time, que daí seria o trabalho do Planner. Eu poderia instalar ele por aqui. Vocês vão ver que a gente tem o Tasks by Planner e a gente tem um aplicativo do Planner em si. Mas eu vou mostrar para vocês dentro do Planner como que funciona. O Planner ele tem esse conceito de tarefas, como eu falei, então o site dele é tasks.office.com, ao invés de ser Planner ou qualquer coisa do tipo. E tudo que a gente faz, a gente cria um negócio chamado plano. O plano seria o papel pardo. Criei um pedacinho ali do meu papel pardo, rasguei o papel pardo, colei na parede, virou um plano. O plano ele pode ser um plano público ou particular. Público, qualquer pessoa da empresa pode acessar, particular, só pessoas específicas que eu determinar vão acessar. Esse adicionar a um grupo existente, ele quer dizer que eu estou conectando algum time que já existe, ou eu vou criar um novo. Se você não adicionar um existente, ele vai criar um time, vai criar um grupo do 365 só para esse plano aqui. Então, se eu criar um existente, ele vai adicionar a essa equipe que já existe, tá? Então, eu vou criar aqui, marcar ele como existente aqui só para vocês verem, porque daí a gente pode ter vários planos. Plano de tarefas. Vou criar esse plano. E aí, como eu falei para vocês, ele é um papel pardo. E ele é um papel pardo que vem literalmente em branco. A gente pode colocar o que a gente quiser. Essas aqui vão ser as tarefas de produtividade. Essas vão ser as tarefas de colaboração. Essas vão ser as tarefas de automações. E aí aqui a gente pode criar tarefa. Tarefa 01, tarefa 02. Posso arrastar, como eu falei para vocês, não tem muita... É um papel pardo digital. Posso colocar rótulo, posso atribuir uma pessoa, posso falar prioridade, se é urgente, se não é, se vai se repetir ou não vai se repetir. Isso aqui é coisa nova, a Microsoft lançou não faz muito tempo.
Posso colocar anotações. Posso adicionar checklists. Posso selecionar o que vai aparecer no meu cartão, ó, como vocês estão vendo, quando eu seleciono o checklist, ele mostra os checklists ali. Posso, quando colocar para mostrar o cartão, ele vai mostrar o progresso, se já está andando, se não está. Quando que eu comecei essa tarefa, qual que é a data de conclusão dela. Se eu adicionar um anexo aqui, ele vai adicionar esse anexo dentro do meu SharePoint, porque está relacionado, como eu falei para vocês, tudo está conectado. Ele mesmo já me fala alguns documentos. Ah, tem um documento que talvez seja interessante, que já está no seu SharePoint, você quer conectar nessa tarefa? Então, ele já te dá um monte de recursos. Mas, como eu falei para vocês, é um papel pardo. Eu não consigo falar que essa tarefa só pode ser feita depois que essa aqui acabar. Não existe isso no papel pardo. Isso aqui é um post-it virtual. Então, não tem tantos recursos. Mas tem o suficiente para a sua equipe se organizar minimamente para trabalhar. Isso aqui não precisa ser uma grande gestão de projetos, que a gente precisa acompanhar se acontecer esse cenário A, se acontecer esse cenário B, qual que foi o desvio do meu projeto, porque o meu projeto estava planejado para ser entregue aqui e vai atrasar por algum motivo. Esse não é o foco do Planner. O foco do Planner é a gente deixar de ter e-mails e deixar de ter controles manuais, papéis e planilhas do Excel, para a gente fazer um negócio mais organizado. Então, gente, já vi várias pessoas, talvez vocês já tenham visto também, várias pessoas vendo como criar um aplicativo no Power Apps para controle de tarefas. Legal, você pode criar com SharePoint, que nem eu mostrei para vocês as listas lá na terça-feira. Dá para criar? Dá, mas dependendo do que você está querendo fazer, o Planner já faz isso. E é simples e fácil, funciona bem. Daqui a gente consegue ver em lista essas tarefas. Daqui eu consigo ver alguns gráficos. Daqui eu consigo organizar isso em agenda para poder ver quando que as minhas tarefas estão acontecendo. Eu consigo tirar as tarefas recorrentes futuras, eu consigo agrupar por mês, eu consigo ver em formatos diferentes. Então daqui eu quero agrupar por progresso, aqui eu quero agrupar por pessoa. Tem vários recursos pré-prontos a partir daqui. Daqui eu já consigo sincronizar isso com os meus arquivos, com as conversas lá do Teams. Então, na hora que eu estou conversando lá no Teams, eu posso falar lá no Teams eu posso falar sobre uma tarefa que está no meu planner. Então, a gente está fazendo um negócio que seja totalmente integrado, tá? Se a gente for no Hub, a gente consegue ver todos os planos que eu tenho acesso. Então, aqui são alguns exemplos para vocês de coisas que a gente poderia fazer. O importante o Planner ele é muito poderoso, dentro das limitações dele, dentro do objetivo dele, tá? Então, se vocês conseguirem entender e enxergar bem o objetivo dele, vocês vão conseguir resolver tranquilo. E aí a gente vai para o To-Do, porque o To-Do, qual que é o ponto principal do To-Do? Ele é um lugar onde eu consigo ver as minhas tarefas que foram criadas no Planner, os meus e-mails e tarefas que eu posso ir criando. Então, deixa eu entrar no portal.office aqui rapidinho para vocês. Eu vou abrir aqui os meus aplicativos e eu tenho o To-Do. Eu também posso fazer isso pelo Teams, tá? Já que eu mostro para vocês lá no Teams isso também. Mas o To-Do você pode usar pela web, pode usar isso pelo computador também, e é onde você consegue criar tarefas para você mesmo. Então eu queria adicionar uma tarefa que é enviar os materiais da aula para o Vitor e a Thaís. Beleza, isso aqui é uma tarefa que eu adicionei no meu dia, então eu tenho que trabalhar, terminar isso hoje. Eu posso criar grupos, eu posso criar listas, eu posso ver os e-mails que foram flagados, eu posso ver tarefas que estão planejadas. Ó, isso aqui é a tarefa que vem do plano de tarefas, quer dizer que está vindo daqui, está vindo lá do meu planner. Então o To-Do ele pega também as tarefas que eu tenho no planner e ele agrupa para mim falando, ó, essas aqui são as suas tarefas. O objetivo final, pelo menos pelo que a gente vê da Microsoft, é que o To-Do vai ser o grande ambiente onde todas as suas tarefas de todas as ferramentas que são da Microsoft estão conectados. Então, em vez de você acessar as suas tarefas em todos esses sistemas, você acessa o To-Do e de lá você consegue enxergar todas as suas tarefas. Mas o objetivo dele, como eu falei, não é colaboração. Aqui é produtividade pessoal. Tá? Legal daqui é que dentro do próprio Teams eu tenho um Tasks by Planner and To-Do, que são as minhas tarefas do Planner, do To-Do, todas em um lugar só. É como se você acessasse o To-Do em um lugar só.
que eu posso colocar um My Day, eu vejo as tarefas que eu adicionei no dia de hoje. Se eu concluir daqui, ele vai ter concluído no To-Do, então ele vai sair aqui do meu My Day, ele vai estar como concluída. Se for uma tarefa do meu Planner, ele vai marcar lá também. Então, se daqui eu marcar essa tarefa 01, se eu não me engano é essa daqui, ou é uma dessas daqui, daqui a pouquinho ela vai marcar como concluída. É alguma dessas aqui, ele vai marcar como concluída, mas eu tenho um lugar central para ver minhas tarefas lá no Teams. Então, ao invés de eu abrir, de eu entrar no To-Do, de eu entrar no Planner e tal, eu entro no meu Teams de novo, Teams como centralizador. Eu entro no meu Teams e de lá eu faço as coisas. Eu queria só mostrar um negócio interessante aqui do Teams também, que dá pra gente fazer, que é o seguinte. Tem esse carinha aqui chamado Approvals. Esse Approvals ele é muito legal, porque ele é só para dar um gostinho para vocês também do que vai vir na aula de Power Automate, porque na aula de Power Automate vocês vão ver que tem coisas que dá para você enviar aprovações automatizadas, mas o próprio Teams já tem essa integração. E daqui eu posso colocar uma solicitação. Por favor, aprove minhas férias. E aí vocês sabem que é mentira, porque a gente que trabalha com TI não existe isso. Approvers. E para vocês que não trabalham com TI e estão aprendendo agora, já comecem por essa lição, só para vocês ficarem felizes aí. Deve. Galera da TI não existe férias. A nossa cabeça não consegue desligar. Eu consigo colocar usuários aqui, e-mails aqui. E daqui eu consigo solicitar uma aprovação. Então, eu consigo enviar e a pessoa consegue aprovar também pelo Teams. Então, imagina que eu consigo daqui solicitar, por favor, aprova aí meu documento, aprova aí a tarefa que eu estou trabalhando, enfim, a partir do próprio Teams, eu estou criando um lugar para eu poder aprovar. Essa aprovação ela pode ser um arquivo, pode ser solicitado para aprovar. Eu posso criar um fluxo de aprovação para que várias pessoas aprovem. Eu posso integrar isso aqui com o Adobe Sign, o DocuSign, que são essas ferramentas de assinatura digital. Gente, isso aqui dá para fazer um mundo, como eu falei para vocês. Com certeza, 30 minutos, 40 minutos, que é o que eu gostei falando do Teams, não são suficientes para eu falar nada do Teams. O Teams dá para falar muita coisa e ele é infinito. O ponto principal tem muita coisa para se aprender dele e a maioria das empresas está tocando, está só arranhando nas possibilidades. Então, para vocês, como Citizen Developers, por mais que essa terminologia de Citizen Developer está muito mais hoje em dia relacionado àquilo que é feito no Power BI, no Power Apps e no Power Automate, como eu falei para vocês na terça-feira e gostaria de enfatizar hoje também, Citizen Developers são pessoas que desenvolvem sem necessidade de código, mas elas desenvolvem ou resolvem problemas através de soluções. Essas soluções, elas podem ser as ferramentas da Power Platform, mas elas também podem ser coisas simples como o Teams. Seja a gente estruturar, organizar uma estrutura dentro de uma empresa onde a gente vai lá no Teams e define qual que vai ser o departamento, como que eu organizo esses canais, como que eu organizo as pastas desses canais, como que eu organizo os aplicativos, como que eu organizo o menu lateral esquerdo aqui para deixar quais aplicativos eu vou instalar, quais eu não vou instalar, qual que vai ser o processo de criar um time, até quando que esse time deve viver. Será que eu tenho que arquivar meus projetos? Como que eu organizo essa estrutura? Isso vai influenciar na produtividade e colaboração da empresa e vai influenciar na forma como você enxerga e como você trabalha no dia a dia também. Então, às vezes, você não vai conseguir mudar como a empresa inteira trabalha, mas se você mudar o seu departamento, se você conseguir mudar a sua forma de trabalhar, isso aí já vai gerar muito resultado. E esses são pequenos esforços. Com pequenos esforços a gente já tem muito resultado. A gente já viu isso na prática, em projetos onde empresas não usavam absolutamente nada, e a partir de pequenas mudanças, a partir de usar bem o SharePoint, fazer algumas configurações, usar bem o Teams, começar a organizar, padronizar a forma de trabalho, as empresas já têm ganhos absurdos. E aí, a partir dali, a gente vai criando maturidade. A gente vai começando a educar as pessoas, educar a equipe, educar a empresa numa cultura onde ela vai trabalhar com foco em produtividade e colaboração. Então, produtividade e colaboração não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você vive. É um negócio que você vai começando a trabalhar e a partir daquilo ali vai tomando conta e você vai aplicando em diversas áreas. Então, não esperem que vai ser um projeto